sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Paulo Souza, diretor de Relação com Investidores da Direcional Engenharia. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Direcional Engenharia está entre as 5 maiores construtoras do Brasil com foco nos empreendimentos populares e de médio padrão. A empresa foi fundada em 1981 e começou construindo pequenos projetos para o segmento de baixa renda e para o setor público em Belo Horizonte. Ao longo dos anos, a companhia desenvolveu um processo construtivo padronizado que permitiu a construção de empreendimentos de grande porte com níveis de eficiência superior à média dos concorrentes, com impacto nas margens e retornos sobre o patrimônio. Ao mesmo tempo, durante esse período, a Direcional fez várias parcerias com a Caixa Econômica Federal para o financiamento de obras populares, e isso deu à empresa muita experiência nos trâmites legais envolvidos nos programas habitacionais do governo. Hoje, a companhia está presente no Distrito Federal e em outros 12 estados brasileiros. Em 2009, a Direcional captou R$274 milhões com o IPO na Bolsa e usou os recursos na ampliação das atividades da empresa, que construiu uma estrutura operacional capaz de manter o ritmo de crescimento e aproveitar as oportunidades do mercado. Vamos então conversar com o Paulo Souza, diretor de Relação com Investidores da companhia, que já está conectado aqui com a gente. Paulo, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Oi, Hanna, boa noite, obrigado. Um prazer falar com vocês e contar um pouquinho da nossa história. Não, imagina, o prazer é todo nosso, pode ficar muito à vontade aqui. Isso é mais um bate-papo mesmo, uma conversa para o investidor ficar cada vez mais por dentro, né, de cada companhia, e o BMC Business é o melhor lugar, né, para a gente ter essa conversa. Vamos começar então, né, falando agora sobre já que a Direcional terminou o terceiro trimestre registrando um lucro líquido de R$47 milhões, o maior resultado líquido desde 2014. Se a gente fosse comparar só com o ano passado, poderia dizer que a base de comparação era fraca por causa da pandemia, mas estamos falando aí do melhor resultado dos últimos 7 anos. Qual foi o segredo que a Direcional usou aí para ter esse resultado e o que pode ter impulsionado também esses números? Olha, Hanna, primeiro eu acho que a Direcional é uma empresa focada em eficiência operacional e aqui a gente opera em 2 segmentos que vem desempenhando muito bem e resultado também de um investimento relevante que a gente fez na nossa operação nos últimos anos. E quando a gente olha a nossa curva de crescimento de vendas, lançamento e receita. O lançamento é colocar o produto na rua, depois a gente vende e por último a gente constrói para apropriar o resultado. A gente vem apresentando crescimentos relevantes. Só para passar alguns números, nos primeiros 9 meses desse ano a gente cresceu aproximadamente 130% em termos de lançamentos, ou seja, a gente colocou em valor de venda 130% a mais do que o ano passado. Em termos de vendas, a gente está crescendo aproximadamente 60% e de forma natural o resultado acompanha. Por operar em 2 segmentos diferentes, tanto no Casa Verde Amarela, que é o programa do governo federal, e o segmento de média e baixa renda, e como operação com uma diversificação geográfica bem interessante, onde a gente consegue aplicar bastante os nossos diferenciais competitivos e essa diversificação de produto, eu acredito que esse é a principal receita para a gente conseguir apresentar esse crescimento de resultado. Você até fez referência ao terceiro trimestre, mas quando eu olho ano contra ano, a gente também está crescendo e a gente está talvez no melhor momento da nossa história em termos de resultado. Uhum. E o EBITDA e a receita líquida cresceram também, né, na comparação anual e com o segundo trimestre deste ano,
Qual é a análise que você faz desses outros indicadores, sobretudo nesse contexto de retomada econômica? E você acredita também que essa performance vai se manter aí nos próximos meses? Perfeito. O nosso resultado, ele, como você disse, a receita ela está crescendo naturalmente pelo desenvolvimento dos produtos, e quando a gente olha o EBITDA, que é o nosso resultado operacional, a despeito de um cenário complexo, porque apesar das vendas estarem crescendo, acho que está todo mundo vivendo o cenário inflacionário que a gente viveu nos últimos anos, né, nos últimos meses, perdão, especialmente o setor de construção civil. A gente enfrentou bons desafios aí de cadeia de suprimentos, aumento do aço, aumento do concreto, do cimento, e a despeito disso a gente conseguiu ganhar margem, tanto margem bruta quanto margem EBITDA. E acho que o grande destaque nosso aqui, além de uma política de precificação de produto bastante eficiente, e acho que talvez um destaque no setor, a gente consegue precificar muito bem o nosso produto, a gente também tem uma eficiência operacional na construção dos nossos projetos. Destaque, eu acredito que a Direcional, isso a gente consegue comprovar analisando margem bruta e comparando com os nossos concorrentes, talvez seja uma das empresas dentre as listadas com a maior eficiência do time de engenharia e de construção. Engenharia está no nosso nome, a Direcional Engenharia é o nosso DNA, e talvez esse seja o grande segredo para conseguir entregar esses resultados que a gente vem entregando. Perfeito. E, Paulo, a Direcional encerrou o terceiro trimestre com 14.500 unidades no estoque. Dá uma noção para a gente desse número, se ele se mantém ou aumentou, diminuiu. E ele está dentro do que a companhia estava esperando também? Como é que foram as vendas durante esse período? Perfeito. A gente olha um indicador que a gente chama de VSO, que é velocidade de venda sobre a oferta. É o quanto eu estou vendendo em relação ao que eu tenho disponível para venda, que basicamente é o meu estoque. Na nossa conta, a empresa ela roda muito bem se a gente conseguir entregar uma VSO entre 15% e 20%. Quer dizer que eu vendo todos os trimestres entre 15% a 20% do que eu tenho disponível. Então, o meu estoque, esse tamanho de estoque que eu tenho hoje, significa que eu tenho que vender entre 15% e 20% dele para conseguir entregar um resultado interessante e não chegar no final da construção do projeto com unidades concluídas. Unidades concluídas não vendidas, perdão, unidades em estoque. E aí a gente, monitorando esse índice de VSO, a gente faz a gestão da nossa política de preços. Então, se a minha VSO sobe muito, quer dizer que a demanda pelo meu produto está muito grande, a gente aumenta o preço e controla essa demanda. Se a VSO ela está lenta, a gente eventualmente segura lançamentos para reduzir, diluir um pouco esse estoque, ou faz alguma campanha, alguma coisa nesse sentido. Dessa forma, o nosso volume se a gente olhar hoje o nosso indicador de VSO, está em 17% no último trimestre, foi 18% no anterior, e se a gente olha nos últimos 12 meses, ela se mantém estável, de forma com que esse volume de estoque não nos preocupa. A tendência é ele acompanhar o crescimento da companhia. Se a companhia continuar crescendo, ele vai crescer também. Por outro lado, se a companhia diminui, ele diminui, mas o nosso grande foco é em manter uma VSO estável. Certo. E em relação aos lançamentos agora, a pandemia ainda traz alguns impactos ou os números já apontam aí uma normalização? Acho que o nosso setor ele acabou vivendo um momento um pouco diferente na pandemia. Apesar lá no começo da pandemia, o nosso foco foi na sustentabilidade da empresa, na saúde dos nossos colaboradores, na manutenção do emprego de todo mundo e na saúde financeira da companhia. Contudo, houve um movimento, principalmente, talvez, acredito que puxado pelo movimento de incentivos econômicos que o governo deu a partir do início da pandemia, seja por redução de taxa de juros ou por incentivos fiscais, somado ao fenômeno de queda no consumo das famílias, houve um aumento de demanda muito relevante no nosso setor. Então, a gente, desde o segundo trimestre de 2020, todos os trimestres a gente vendeu mais do que o trimestre anterior. Então,
eu não diria que a pandemia nos trouxe um impacto positivo, foi o macroeconômico, o cenário macro que a pandemia fez com taxa de juros e fiscal, mas a gente foi beneficiado. Então a gente não viu impacto, e acredito que a gente vai manter, que esse cenário possa se manter olhando para frente. Uhum. E na divulgação dos resultados do terceiro trimestre, vocês também comentaram que a Direcional tem tido aí um ganho eficiente muito efetivo. Que ganhos seriam esses e a empresa tem feito... O que a empresa tem feito para conseguir essa eficiência? Quando a gente se compara com os peers, como eu disse agora há pouco, o setor todo enfrentou uma inflação de custos bem relevante, e aí eu acho que os nossos principais diferenciais foram destacados. Um deles é a eficiência de construção, e o nosso histórico, até vocês passaram um vídeo inicial aí, a Direcional sempre operou na baixa renda. A eficiência é construir barato, você tem que entregar um produto de qualidade, mas num custo baixo para o seu cliente, para que ele consiga adquirir aquele imóvel. E a gente sempre operou nesse segmento e sempre com margens adequadas, e é um segmento em que a curva de aprendizado é lenta. Então, quanto mais tempo você está nele, melhor você é. Então, acho que aqui a gente tira um pouco de diferencial, e aí nesse cenário de aumento de custos, não podemos dizer que a gente não sofremos, a gente viu o custo do nosso produto também ficou mais caro, mas a nossa estratégia de vendas e de precificação do produto nos ajudou. Eu vou dar só um exemplo rápido. Tem companhias que, se você procurar nos resultados das companhias, elas divulgam esse indicador que eu falei agora há pouco de VSO, elas vendem 60% do produto em um trimestre, 50% em um trimestre, 30%. A gente está feliz aqui com 18%. E aí qual é a vantagem de vender 18%? Se eu vendo mais lento, eu consigo absorver a inflação no meu preço de venda, porque depois que você vende, você não reajusta o imóvel. Então, à medida que eu com uma VSO mais lenta um pouco, à medida que o custo sobe, eu vou subir no preço do produto e vou manter uma margem mais adequada. Esse é um primeiro ponto para manutenção do nosso resultado. E um diferencial. Um segundo diferencial é a diversificação geográfica. A gente opera em praças menos óbvias. A gente, assim, para ter uma ideia, a maior parte das empresas listadas estão concentradas em São Paulo. A Praça de São Paulo representa menos de 25% do nosso negócio hoje. 75% está fora de São Paulo. São Paulo talvez seja o mercado mais competitivo hoje. Apesar de ser um mercado em que você precisa operar, é um pouco arriscado você estar concentrado nessa cidade, porque é uma cidade onde tem muitos players eficientes também. Fora de São Paulo, a competição é um pouco mais branda. Um terceiro ponto, eu diria que é a gente conseguir operar nos dois segmentos. Dentro do Casa Verde Amarela, que é o programa governamental, que é um segmento super resiliente, que, por exemplo, esse cenário que a gente está vendo agora de aumento de juros não impacta esse segmento, porque as taxas de juros ali são subsidiadas pelo FGTS, e a gente também opera no média renda. E aí, no média renda, a componente juros impacta, mas é um segmento em que, nos últimos 10 anos, houve um leque de oferta. Tivemos o setor, o segmento, por conta da crise que a gente viveu entre 2014 e 2018, houve uma redução relevante de oferta desse tipo de produto. E o cliente que comprava essa família, que nesse segmento, só para dar em números, está ali entre 6 mil e 12 mil reais, não tinha produtos, não tem produto para comprar. Então, a gente consegue surfar muito bem esse segmento também. Talvez esse seja o terceiro, eu diria que esse é o terceiro ponto da nossa estratégia, que vem no que nos ajuda a suportar essa condição de mercado que a gente está vivendo agora. Uhum. Queria também falar um pouco sobre a mudança do mix de unidades da Direcional. A gente nota um crescimento da participação da Riva, que é a subsidiária de vocês. Queria saber até se é assim que se pronuncia mesmo o nome dessa subsidiária. Como é que essas duas empresas atuam hoje? E de que forma uma complementa a outra também? Qual é a participação de cada uma na receita da companhia?
Perfeitamente. A direcional, existe o grupo direcional e a gente opera em dois segmentos. A direcional mesmo é focada no segmento do Casa Verde e Amarela, que é famílias com renda até R$7.000, a partir de 2.000 aproximadamente, entre 2.000 e 7.000 são clientes da direcional, e entre 6.000, até existe uma interseção, 6.000 e 12.000 são clientes da Riva. Então, a diferença das duas empresas, basicamente, é o cliente e o produto. A direcional, quando vocês passaram o videozinho, a gente mostrou, inclusive, o produto das duas empresas. A direcional são produtos, prédiozinhos mais baixinhos, normalmente em regiões em desenvolvimento, focados nas famílias do Casa Verde e Amarela. Já a Riva são prédios verticais, prédios de 15, 20 andares, em regiões desenvolvidas já, regiões centrais, mas que a gente consegue desenvolver o produto num custo muito atrativo. E talvez essa seja o grande diferencial da Riva. A gente opera em regiões com quase que inacreditáveis a preços que são muito atrativos. Eu vou dar um exemplo, a gente fez um lançamento no trimestre passado, na região sul de São Paulo, centro-sul de São Paulo, vendendo um apartamento a R$12.500 o metro quadrado. E quando a gente olha, explora a concorrência em volta, não existe esse preço no entorno. Então, acho que as duas empresas se complementam por isso, porque enquanto uma está surfando o Casa Verde e Amarela, operando nesse segmento em que há uma demanda resiliente, que é o Brasil de verdade, que tem taxas de juros que não influenciadas pelos juros de mercado. O outro segmento, a Riva, a gente é impactado pela taxa de juros, mas a gente consegue operar, considerando a nossa eficiência de construção, ofertar produtos a preços bem competitivos em locais e nas mesmas praças em que a direcional opera, onde existe uma concorrência muito baixa. Eu acho que as duas empresas se complementam dessa forma, e por fim, a Riva ela vem ganhando representatividade. Se a gente olhar a Riva há um ano atrás, ela representava menos de 20% das vendas da direcional, do grupo como um todo. Hoje a Riva, no último trimestre, já atingiu acima de 30%, e acredito que no médio prazo a tendência seja que essas duas empresas, os dois segmentos sejam mais ou menos equivalentes. Eu diria médio e longo prazo. No curto prazo, acredito que a Riva vai crescendo e conquistando espaço de acordo com a evolução do mercado. Uhum. E já de olho no ano que vem, qual é o guidance de lançamentos da Riva e da Direcional? Vocês pretendem focar mais em algum segmento? Qual é o espaço de crescimento que vocês enxergam? A gente não divulga guidance formal de lançamentos, então não consigo te passar isso, e logicamente o nosso segmento é um segmento um pouco volátil, depende de aprovação de prefeitura, aprovação de cartórios, aprovação do próprio projeto, depende da demanda. A gente acredita que a gente continue no nosso ciclo de crescimentos, apesar dos desafios do mercado. No programa anterior de vocês aí, até houve o comentário de que as curvas de juros estão fechando. Isso é positivo para o segmento da Riva, não muda muito no segmento da Direcional, mas assim, estamos aqui trabalhando para continuar crescendo, continuar melhorando o nosso resultado e aumentando o nosso lucro. Mas o nosso grande foco é na sustentabilidade do nosso negócio e em retorno. Então, se a gente tivesse que escolher entre retorno e crescimento, a gente foca no retorno, mas a gente, havendo oportunidades de mercado, a gente vai tentar correr atrás para buscar crescimento. Uhum. Perfeito. E no setor imobiliário, a gente viu uma retomada muito forte, logo depois aí do pior momento da pandemia, e agora, quando todos os setores voltaram a funcionar, algumas empresas notaram uma desaceleração em relação à venda de imóveis. Qual é a percepção de vocês na Direcional em relação a isso e qual é também a expectativa para o setor para 2022? Se a gente fosse olhar, por exemplo, as prévias operacionais ou os resultados operacionais do terceiro trimestre, boa parte das empresas não conseguiram crescer
durante o terceiro trimestre. A direcional foi uma das poucas que cresceram, eu acho que foi a direcional e mais uma apenas, todas as outras, e é um setor que tem bastante empresa, as vendas houve retração nas vendas, assim, eu reforço de novo que eu acho que o grande diferencial nosso para conseguir crescer é a diversificação geográfica. Só para dar um exemplo, a gente tem visto uma maior dificuldade de operar na Praça de São Paulo, principalmente por conta da competição. A competição é um pouco maior do que nas outras praças em que a gente opera. Por outro lado, a gente tem visto oportunidades de crescimento nas demais praças, onde a competição é menor. Então, talvez o segredo do negócio, o nosso segredo aqui para ter crescido no terceiro trimestre e talvez acreditar que o caminho para a continuidade do crescimento está se desenhando, é essa diversificação geográfica e de produtos. Uhum. E, Paulo, se a gente olhar a performance das ações da Direcional no último ano, a gente vê aí que os papéis acumularam uma queda nesse período. Na sua visão, o que pode ter pesado para essa desvalorização? E você também vê um movimento parecido no setor? Eu até, se fizer uma análise relativa, eu diria que a Direcional foi uma das ações que menos sofreu do setor. Eu acho que a condição macro, o mercado normalmente opera o macro, até buscando feedback dos nossos acionistas, eles operam o macro e o nosso setor, ele, falando em termo técnico, ele é beta, alto beta, né? Se a economia vai bem, o setor vai muito bem, se a economia não vai tão bem assim, o setor sofre um pouco mais. E quando a gente olha o setor como um todo, ele está sofrendo e a gente está sofrendo junto. Então, na minha visão, o nosso papel está sofrendo junto com o setor, apesar de que, se você olhar, a gente está sofrendo um pouco menos. Eu acredito que, à medida que a gente tiver uma visibilidade macro um pouco melhor, talvez a tendência fosse que o nosso setor parasse de sofrer um pouco. Uhum. Mas é bem complexo discutir a cotação da ação. Perfeito. E o país passa, né, também por um momento econômico desafiador, né? A gente tem falado bastante sobre isso aqui na BMC News. A inflação segue em alta e o Copom, né, segue fazendo reajustes em série da Selic. Vocês já notaram os impactos, né, em relação à alta dos juros, né? E eles também comprometem os financiamentos imobiliários? Sim, os juros, aí falando especificamente do segmento da Riva, né, como a Riva opera no mercado aberto, no que a gente chama aqui no SFH, em que ela o cliente busca o financiamento com os grandes bancos de financiamento habitacional normal, a gente já percebeu, o juros já subiu na ponta para o cliente, a gente já viu muito pouco ainda, e parece que não tem uma correlação tão direta com os juros de mercado, ele sobe um pouco menos normalmente, até se você olhar em bases históricas, a taxa de juros de crédito habitacional, ela tem uma oscilação menor do que a taxa de juros de mercado. Na ponta de venda, a gente tem visto que, e até o fechamento do trimestre passado, inclusive, já é público, a demanda ainda está mais forte do que o movimento do mercado, do cenário macro. A gente tem visto as nossas vendas continuaram crescendo, especialmente de Riva. Riva cresceu bem mais do que a Direcional no último trimestre, e quando eu comparo ano contra ano. Então, apesar desse aumento de juros já estar impactando o nosso cliente, e aí ele impacta na parcela do cliente, a parcela fica um pouco mais cara, a gente acredita que os diferenciais em que a gente consegue entregar preço, localização e há uma escassez de oferta, onde a gente opera, tem feito com que a gente conseguisse manter uma velocidade de venda satisfatória. Então, é difícil olhar para frente, né, falar até onde juros vai. É uma discussão que está todo mundo olhando o que o Banco Central vai fazer com taxa de juros. Certamente, se juros continuar subindo, para o cliente ainda vai ficar mais difícil ainda, então esses nossos diferenciais vão ser testados a cada novo aumento de taxa de juros, mas, por enquanto, a gente tem visto um impacto muito pequeno. Quando eu olho na Direcional, que ainda é aproximadamente 70% do negócio,
esse não sofreu com taxa de juros. Esse segmento, a taxa de juros desse cliente é subsidiado pelo FGTS e ela não oscila de acordo com o mercado. Então, se o Banco Central subir Selic, não por isso o crédito do cliente do Casa Verde e Amarela vai ser impactado. Então, aqui as coisas continuam normais ainda, a despeito do cenário macro de taxa de juros. Uhum. E o preço da escassez de alguns materiais de construção também são um desafio, né, para empresas do setor. Como é que a Direcional tem feito para bancar esses custos sem afetar muito as margens? E como é que vocês precisariam fazer, o que vocês precisariam fazer em relação aos repasses? Vocês já fizeram esses repasses para o consumidor? Seguraram? Como é que a Direcional está fazendo? A gente sofreu sim, como todo o seu segmento, os preços subiram, parte influenciado pelo dólar, influenciado pelo petróleo, influenciado pelo minério de ferro, o aço, o concreto, e o que a gente tem feito para mitigar isso é tentar ser mais eficiente o máximo possível. Estamos conseguindo manter a nossa margem bruta. Até se eu olho ano contra ano, a minha margem bruta, que nada mais é do que o preço que eu vendo, menos o quanto custa construir o meu imóvel, não mudou ano contra ano, ela está estável, a despeito desse aumento de custo. E sim, como eu já disse agora há pouco, a gente tem conseguido repassar aumento de custo, a gente está aproveitando essa demanda aquecida. O nosso mercado é um mercado, principalmente no Casa Verde e Amarela, é um mercado que tem uma concorrência muito grande. Hoje, números oficiais da Caixa Econômica Federal são aproximadamente 1.000 empresas operando no Casa Verde e Amarela. Então, é um mercado hipercompetitivo. E não é muito simples você repassar preço, né? Você repassa preço se o mercado absorver aquele preço. Então, conta mais a eficiência de construção do que a dinâmica de preços. Isso quando eu estou olhando no Casa Verde e Amarela. E aqui a gente tem conseguido operar muito bem. Você perguntou sobre como a gente tem feito para driblar a escassez. A gente, somos uma empresa, como eu disse, de eficiência de engenharia, e a nossa engenharia ela é uma engenharia exemplar em planejamento, em gestão de obras. Então, quando a gente começou a ver esse problema de escassez, a gente começou a comprar os materiais com certa antecedência, formar estoques para garantir que a obra não pare. Parar a obra é o pior cenário que pode acontecer, talvez até pior do que aumentar o custo. Então, a gente começou a puxar os materiais com certa antecedência, e isso fez com que a gente garantisse a execução da obra, não tivemos nenhuma obra parada por problema de material, e garantisse a nossa margem. No segmento da Riva, a dinâmica de obra é parecida, mas o segmento da Riva, como eu disse, é um segmento em que a demanda ainda é muito forte, é uma demanda bem resiliente. Lá a gente tem conseguido repassar preço com mais tranquilidade. Como a demanda é muito maior do que a oferta, a gente tem entendido isso, a dinâmica de preço tem menos competição, e a gente acaba conseguindo repassar com mais tranquilidade. E dessa forma a gente vem operando e conseguindo manter as nossas margens brutas em patamares bem acima da média dos demais players. Uhum. E alguns analistas apontam que esse cenário começa a emitir sinais de deteriorização, com possíveis quedas de volume, menor velocidade de vendas e também margens potencialmente mais baixas. Como é que você avalia esse risco no momento, e essa é uma preocupação já para o ano que vem? Olha, queda de volume eu acho um pouco cedo para a gente falar. Quando a gente olha aqui, trabalhando aqui no dia após dia, né, olhando a demanda, a gente tem visto uma manutenção bem resiliente da demanda pelos nossos produtos. É lógico que as praças em que a gente opera, a diversificação, o produto é um produto diferenciado, então a gente tem conseguido manter uma velocidade de vendas bem adequada. Olhando para frente, o cenário macro, lógico, ele influencia. A confiança do consumidor é algo que influencia o cliente na hora da compra do imóvel, taxa de juros influencia o cliente na compra do imóvel. Então, há
alguns desafios para a gente olhando para frente. Mas esses desafios estão concentrados no segmento da Riva. Quando a gente vai para o segmento da direcional, que está focado no Casa Verde e Amarela, historicamente, podemos voltar lá na crise entre 2014, 2015 e 2018, foi um segmento super resiliente. Inclusive, podemos voltar até mais atrás, de 2009 até 2020, o programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, de forma recorrente, construiu e desenvolveu entre 350 mil e 450 mil unidades, todos os anos, com crise, sem crise, com impeachment, com eleição. Então, acredito que nesse segmento a resiliência para o próximo ano é bem mais certa do que no segmento de média renda, independente do que a gente está vendo no dia a dia agora. Uhum. E qual é a estratégia de crescimento da Direcional no ano que vem? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E focar nos programas habitacionais do governo é uma das opções? Sim, certamente a gente vai continuar operando no Casa Verde e Amarela. Os nossos diferenciais competitivos e os nossos pilares são muito destacados para operar nesse segmento. Como eu disse agora há pouco, operar na baixa renda tem que saber construir bem e construir a baixo custo. E a gente faz isso muito bem, por isso que a gente tem uma das melhores margens do setor. Então a gente vai continuar operando ali nesse segmento, com certeza, e certamente ele vai ser bastante vai representar bastante dos nossos resultados nos próximos anos. E sem dúvida, aqui é uma estratégia, a gente vai manter a nossa estratégia, crescemos até agora, queremos continuar crescendo. Lógico que vai depender da nossa capacidade de gerar negócios, de comprar terreno, de aprovar os terrenos e de encontrar demanda para o produto. Quando eu olho no segmento da Riva, que é o segmento de média renda, a estratégia nossa é manter a diversificação geográfica que a gente possui hoje, na Direcional 9 estados, na Riva em 4, e crescer nessas praças. A gente vê a oportunidade. Temos um banco de terreno bastante relevante hoje, aproximadamente 25 bi de reais em potencial de produtos a ser desenvolvidos, e baseado nesses terrenos, a gente acredita que a gente vai conseguir manter a nossa curva de crescimentos. Logicamente, depende de premissas macro, depende até da assertividade nossa com os nossos lançamentos, mas estamos trabalhando para continuar. Perfeito. E hoje a Direcional está em 8 estados e no Distrito Federal. Você vê espaço ainda para uma expansão geográfica na atuação de vocês? E se caso tenha, para onde vocês têm interesse ainda? Por enquanto, a gente está muito bem onde a gente opera. Eu acho que a gente opera basicamente na região sudeste, Minas, São Paulo e Rio. A gente opera no Distrito Federal e em Goiás, Manaus, que é uma praça em que a gente está há vários anos e a gente opera super bem, e no Nordeste em 3 estados. A gente ainda vê muita oportunidade nessas praças em que estamos e a gente não está olhando para o lado, a gente está focando em crescer nessas praças para capturar o máximo possível de mercado, de market share dessas regiões. Somos líderes de mercado em algumas delas, em 3 dessas praças, mais pequenos em outras, então a gente vê muita oportunidade de crescer em algumas delas e mantendo a liderança nas demais. Provavelmente num outro momento, mas não agora no curto e médio prazo, a gente procure desenvolver outras praças, não por agora. Uhum. Certo, e a Direcional faz a venda dos empreendimentos pelo site, pelo celular, e vocês inclusive desenvolveram um processo 100% online de compra, bem inovador. Como é que está a adesão a essa forma, ainda um pouco inusitada, de comprar um imóvel virtual, e o que isso traz de benefício também para a companhia? São vários benefícios. Nós desenvolvemos a plataforma totalmente digital lá entre 2018 e 2019. Essa plataforma, até a pandemia, foi muito pouco utilizada. O time de vendas focava ainda na forma tradicional
vendas. A partir da pandemia, isso virou uma oportunidade e essa plataforma cresceu de forma exponencial internamente dentro das nossas vendas, foi impressionante, e continuou depois. Em grandes números hoje, mais de 50% das nossas vendas são originadas digitalmente. Parte dessas vendas que são originadas digitalmente, a gente são leads que a gente busca na internet, online, traz o cliente para a nossa régua de venda. Normalmente esse cliente entra ou via WhatsApp, ou via chatbot, ou via o nosso site. A gente analisa aquele cliente, faz um primeiro approach. Parte desses clientes são direcionados para a venda física, parte desses clientes podem comprar o imóvel totalmente digital, se ele não quiser ir para a via tradicional, ser atendido por um corretor fisicamente e visitar o estande. As principais vantagens desse modelo de vendas: a aquisição do cliente digital é mais barato, é mais efetivo, a gente acaba alcançando um número maior de clientes e entrega um cliente muito mais, considerando a tecnologia que a gente aplica, a inteligência de gestão que a gente faz do cliente, a gente entrega um cliente muito mais, vou usar uma palavra aqui, quente, ou muito mais fácil de converter para o time de vendas, e o time de vendas já consegue ter uma produtividade muito maior. Então, é bom para a gente, custa menos, é bom para o time de vendas que tem uma produtividade maior, e é bom para o cliente que ele tem um conforto e tem muito mais informação disponível, de forma muito mais equânime, né, que ele consegue acessar toda a informação do projeto, toda a informação do contrato, de forma muito mais rápida. Hoje, por exemplo, é até mais sustentável fazer a venda dessa forma. Hoje, por exemplo, 100% dos nossos contratos são assinados digitalmente, não existe mais impressão de papel para assinar o contrato quando o cliente compra o imóvel nosso. Mais uma economia, é um ponto positivo para o meio ambiente, para o cliente, não precisa nem vir presencialmente assinar esse contrato, a gente manda um link de e-mail para ele via e-mail ele consegue assinar. Então a gente ganha bastante com produtividade. Todos os lados, todos os stakeholders. Perfeito. E já para a gente ir encerrando a nossa conversa, queria falar com você sobre as pautas ESG da companhia. Queria que você falasse quais são as que mais se destacam, os principais pilares também. Queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente. Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Acho que o nosso negócio é um negócio que gera muito impacto. O nosso negócio transforma a sociedade em que a gente atua, que a gente opera, a comunidade onde a gente desenvolve o projeto, transforma a vida das pessoas. A gente, por operar no caso da Verde e Amarela, a gente vende, vou dar alguns números aqui, o preço, a renda média das famílias que compravam nossos produtos dentro do Casa Verde e Amarela é de aproximadamente R$ 3.500, o que é família de baixa renda de verdade. Normalmente, essas famílias estão vindo, ou estão comprando o primeiro imóvel e estão vindo de alguma região que não é tão servida pelos equipamentos públicos ou por saneamento. Nossos projetos são 100%, tem saneamento básico, lógico, em todos, água tratada. Quando a gente desenvolve um projeto, normalmente a gente desenvolve aquela região em volta. Logo depois que a gente passa por ali, a gente vê a cidade se desenvolvendo, normalmente, sei lá, padaria, farmácia, posto de saúde, tudo no entorno do projeto, que são projetos muito relevantes. Quando a gente olha uma pauta ambiental, a gente tem várias ações de reforma de praça, de plantamos várias mudas. Os nossos projetos têm um paisagismo bem interessante. E, assim, de forma resumida, a gente está, nesse momento, inclusive sobre a pauta de ESG, a gente está fazendo um inventário de todas as ações para fazer uma consolidação de tudo, unificar. É uma empresa bem grande, temos vários projetos e várias cidades operando, e acho que no curto prazo a gente vai conseguir colocar
bastante informação disponível no nosso site de relações com investidores e nos nossos divulgação de resultado. Uhum. Perfeito. Então, esse foi o Paulo Souza, diretor de relação com investidores da Direcional. Paulo, queria agradecer muito sua participação aqui no BMC Business. Muito obrigado, Hanna, e sempre um prazer falar com vocês. Espero voltar aqui todos os trimestres para a gente poder atualizando e acompanhando um pouquinho dessa nossa história. Com certeza, sinta-se já convidado, a casa está aberta, pode só chegar aqui que a gente conversa assim. Obrigada, Paulo. Combinado, um abraço. Tchau, tchau. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu estou de olho exatamente em CPLE. Essa daqui Boa. É uma que ela ela deixou um suporte na média móvel de 200, né, aqui na região da média móvel de 200, então ela tinha, né, para a gente entender um pouco do contexto, clássica tendência de alta, né, aí ela lateralizou aqui nessa região, corrigiu até a média de 200 períodos, e aí ela começou aquele traçado, né, que eu falei para vocês, que a gente espera ver na Visa. Ela deixou um fundo, um topo e um fundo aqui. Né, então, e agora ela está neste momento. Ou seja, o que a gente precisa aqui para confirmar, né, a retomada dessa tendência de alta? O rompimento da última máxima. Né? Então, assim, a partir do momento que ela rompe a última máxima, aí sim a gente tem claramente a retomada da tendência de alta. Então, o sinal é bom. Né, a gente teve um aqui na média de 200, e depois a gente teve um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então é muito bom. Entradas, né, para quem quiser uma entrada um pouco mais arrojada, acima dessa máxima, né, da região da máxima de ontem, aqui do 6,27, já é uma boa entrada, né, com entrada acima de 6,27, 6,30, tendo como stop esse último fundo aqui. Tá? Acho que é uma boa oportunidade. O primeiro alvo, né, a região de topo aqui, dos 6,78, primeiro alvo, depois a máxima histórica aqui no 6,95. Então é uma boa oportunidade, sim, que está se desenhando aqui no mercado. É para ficar de olho nos próximos dias. A Elet, né, repito o que a gente falou no Magazine Luiza, né, a gente tinha aqui um traçado de baixa, que se acentuou recentemente. Então, apesar de o papel ainda ter, né, um traçado de baixa, a acentuação na linha de tendência, como eu falei, é sugestivo de uma possível alteração. Então, é um bom papel para ficar de olho, assim que ela perder este traçado de baixa. Então, de zoom, a gente quer fazer o traçado, olha lá, né? O último traçado dela foi esse aqui, ó, tá? Então, topos e fundos sucessivamente ascendentes. Confirmando esse martelo hoje, né, e nos próximos dias, ela rompendo a resistência, né, ela desfaz o traçado de baixa e começa um traçado de alta. Outra vez, né, mais um ombro, cabeça, ombro invertido, um ocorre, sinal de reversão de tendência de alta. É uma boa entrada no setor também. Mas, primeiro, tem que deixar esse fundo e fazer uma mínima maior do que esta mínima aqui nas próximas sessões, tá? Por enquanto, ainda tem um traçado de baixa, é muito cedo para falar em compra. Então, nas cenas dos próximos capítulos vai ser legal. Já falamos da prática. Muito bem. Como eu falei, né, numa live que eu faço
todas as terças de manhã no Instagram, o Ibov ele está numa região de suporte muito importante, né? Ontem, ele, apesar da vela feia, aparentemente, que ele deixou, que era uma vela de alta, e acabou fechando na mínima do dia, essa vela não deixa de ser um martelo invertido, né? Que é um padrão muito importante da análise técnica. Ele é tão importante como se fosse um martelo, né? Que é aquele padrão que todo mundo conhece, que é a cabeça e o pavio do martelo, que é um clássico padrão de alta, mas ele funciona da mesma maneira, né? Então, o que a gente tem nesse momento é uma formação de fundo, porque depois desse dia de ontem, o que seria normal e esperado para o mercado no dia de hoje? Seria uma vela negativa, sim, né? Continuando este movimento de baixa, rompendo o fundo, e aí testando novamente os emblemáticos 100 mil pontos, né, agora do lado contrário, mas não foi isso que a gente viu. Então a gente tem realmente uma situação de suporte funcionando no Ibov. Eu acho que todo esse lenga-lenga, né, dos precatórios, Rafael, até como você falou, esse Walking Dead que não acaba nunca, acho que o mercado já se acostumou com isso e a gente já está se programando aí para o rally de fim de ano. Então, acho que a falta de drivers negativos vem ajudando muito para o Ibov. Então, o que a gente tem agora, né, nessa formação de fundo, é claro também essa linha de tendência, né, que vocês conseguem ver aqui no gráfico, né, essa LTB, que ela pontua todo o movimento, então é cedo para a gente falar de compras, enquanto os preços estão abaixo dessa linha, né, mas assim que os preços conseguirem fechar um rompimento consistente acima da máxima de ontem, a gente já começa a ter um cenário um pouco melhor. Depois a gente tem a média móvel de períodos, né, que agora está na região aí dos 105.000, 105.300, e eventualmente essa linha, né, que se ele subir tudo nos próximos dias, a gente está falando aí da região dos 107 mil pontos, tá? Então, por enquanto é cedo, né, ele está nos 103 mil pontos, então é cedo para a gente falar de compra, mas venda não tem. Então, a venda seria, assim, na perda desses 102 mil, né, que aí a gente vai buscando como alvo os 93 mil pontos, que é um suporte antigo que a gente tem lá no gráfico semanal. Então, aqui sim, entre os 101 e os 93, a gente tem um buraco. Então, realmente, se o Ibov entrasse aqui, aí seria um fim de ano mais amargo para muita gente. Mas como ele realmente vem se consolidando nessa região de fundo, eu acho que a expectativa, sim, é que ele consiga dar um pouco de ânimo e romper essa primeira linha de tendência de baixo e fechar o ano aí perto dos 113 mil pontos, 113.500. É isso que eu acredito, pelo menos por enquanto, né? Se ele perder esse 101 e 900, aí sim a gente está falando de 93. Se acima do 107, a gente já consegue falar de 113, 118 aí para o final do ano. Obrigada, a gente que agradece o seu tempo. Vamos começar pelo Ibov, vai? Depois a gente vai seguindo aqui os pedidos, por gentileza. Vamos sim, eu vou compartilhar a minha tela então. Eu vou aqui compartilhar. Bom, o Ibov, a gente sabe que está numa região bem deprimida, né? Existe uma tendência de baixa, a gente vê aqui os fundos e topos descendentes, mas eu penso que o Ibov está numa região bem convidativa, né? A gente não compra o Ibov porque ele é um simples benchmark de referência, mas a gente pode comprar a BOVA11 ou comprar a mini índice, por exemplo. Aqui no Cartesian eu tenho um estudo já com os pontos demarcados, né? A gente percebe um canal de baixa no Ibovespa, no mercado doméstico, e nas últimas 4 sessões, contando com a sessão de hoje, eu vou até apagar aqui esse círculo, as mínimas estão justapostas, né? Pressionando a banda de Bollinger inferior e na parte baixa de um canal, que é delimitado por essas duas retas. Então, é uma região que tem uma distância considerável em relação à média de 21,